Eu não sei vocês, mas quando meu salário cai, eu fico obcecada em ficar olhando a minha planilha de controle de gastos. Sim, eu tenho uma e você também deveria ter. E eu decidi falar sobre isso porque era o que eu estava fazendo hoje. Pensando sobre o ano passado. Não tô aqui para falar aquele tipo de coisa que a gente sempre fala quando o ano vira. Ano passado foi horrível, foi não sei o que, esse ano tudo vai ser diferente. Não é isso que eu quero. Porque eu acho que a gente não precisa esperar o ano virar para poder mudar a nossa vida. Mas o que aconteceu comigo é que eu recebi o 13º, né? E aí eu consegui fazer o planejamento de todas as parcelas que eu tinha para pagar. E aí agora as coisas parecem que estão caminhando para melhor. Então eu vou falar sobre isso. Meu nome é Naira e esse é o canal do Rodinho de Pia, a parte satisfatória. Pois bem, a primeira coisa é que todo mundo precisa ter uma planilha de gastos. Eu criei a minha de um jeito assim, quando eu comecei ela super básico, e depois eu fui vendo que existem vários outros modelos na internet, só que nenhum modelo assim cabia no que eu precisava. Então eu fui criando a minha, aprimorando, colocando mais coisas, até que chegou num ponto, que foi no ano passado, que eu percebi que o meu problema com o cartão de crédito era porque eu não respeitava parcelas. Assim, a gente tem aquela ideia, né, de comprar, parcelar em tantas vezes, em vezes pequenas, e Nem vai sentir, você vai pagar em 12 vezes R$ 100 e nem vai sentir. só que aí, se você faz 12 compras de R$ 100, você está pagando o preço da sua primeira compra, né? Então, ano passado, eu criei uma parte na minha planilha que demonstrava todas as compras parceladas que eu tenho para poder visualizar o quanto que eu tenho que pagar ainda. Isso impediu de eu gastar? Não. Não, deveria, né? Mas não impediu. Só que só o fato de eu estar vendo ali para onde está indo meu dinheiro, que foi assim como tudo começou, a minha planilha de gastos de controle, já ajuda muito. Então, o que aconteceu? Que eu estava nessa bola de neve. Chegou um momento que, assim, todo mês era a mesma história, o mesmo arrependimento, a mesma tristeza. Cansei. E aí chegou em novembro, eu peguei e planejei o meu 13º, o que eu ia usar na primeira parcela, e depois em dezembro o que eu ia usar na segunda. Nem esperei chegar a segunda parcela para poder fazer esse planejamento. Pelo contrário, eu já não estava contando com esse dinheiro para outras coisas, somente para aquilo que eu planejei fazer. E isso foi muito bom, sabe? Porque eu não mirabolei assim coisas que eu queria muito fazer e não fiz. Quem me ajudou muito nisso foi o ChatGPT e o Gemini, coloquei eles a trabalhar. Eu já tinha uma coisa pronta na minha cabeça e eu usava eles mais como validadores, porque eles sempre falam: Nossa, essa ideia é brilhante, você é maravilhosa, como você pensou nisso? e a gente às vezes precisa disso. Mas aí eles também deram algumas dicas, né? Deram algumas sugestões do que eu poderia realocar ou não. E isso foi muito bom. E aí, chegando hoje, depois de tudo que eu vi na minha planilha de parcelas, eu vi que as coisas estavam mais controladas. Eu olhei e falei: esse vai ter que ser o meu ano do cão. O que é o ano do cão? O ano do cão é um ano que o primo pobre ensinou para todos nós, que é um ano que você vai ter que abrir mão de muita coisa para poder se reestabelecer financeiramente e ficar mais tranquilo. Não tem como, não tem sossego, você não tem paz se todo mês você não consegue pagar nada no débito. E não é nem pela questão assim de ter o dinheiro ali na hora para pagar, mas é porque depois o seu dinheiro já está preso, já está condenado. Isso é muito ruim. Então, o ano do cão é um ano que você vai recusar alguns rolês, algumas festas, você não vai poder estar se reunindo com as suas amigas, seus amigos todos os meses, você vai deixar de ir em algumas festas de pessoas que você gosta, vai ter que deixar de contribuir com algumas coisas, vai ter que deixar de comprar algumas coisas para você. Inclusive, ano passado eu passei o ano inteiro sem comprar roupa. E ainda bem que eu fiz isso, porque não adiantou nada. Porque o que acontece? Eu casei no final de 2024, lá em setembro. E antes de eu ser casada, eu morava com os meus pais. Eu tinha um ótimo salário para quem é solteiro e vive com os pais. Então eu mudei de vida completamente. 2025 foi um ano de adaptação. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava casada, eu não coloquei na minha cabeça que a minha
o meu estilo de vida teria que mudar. Eu nunca deixei de pagar nada do que fosse de obrigação, as nossas contas, tudo em ordem. E aí, apesar de eu ter parado de comprar roupa o ano inteiro, eu queria sair, comer fora. Isso não dá pra você manter, né, do mesmo jeito que estava antes, porque hoje eu tenho outras contas para pagar. Enfim, eu percebi que esse vai ter que ser o ano do cão, vai ter que ser um ano que eu vou ter que abrir mão de mais coisas ainda do que eu abri ano passado. Então, o que eu fiz? Depois que eu vi todas as parcelas que eu tenho para pagar e organizei o meu 13º para poder pagar, liquidar essas contas, eu fiz uma listinha de tudo que eu quero comprar neste momento. Uma dica que eu vi, quando a gente tem muita vontade de comprar coisas por impulso, é você colocar essa coisa numa lista e esperar um tempo, sei lá, uns 20 dias, para ver se esse desejo passa dessa compra por impulso. Quantas vezes eu já fiz o meu carrinho da Shein, coloquei tudo lá, eu tava decidida, tipo, era isso que eu quero comprar, que eu quero pra minha vida. Aí eu não comprei no dia, passou, não deu nem 20 dias, gente. Acho que 2 dias depois eu fiquei assim. Porque ia comprar isso, nada a ver. Isso é muito importante pra gente não gastar, né, por impulso. E aí eu fiz essa listinha, coloquei do lado da listinha o valor estimado e mandei tanto para o chat quanto para o Gemini. Porque eu gosto de ver como eles vão lidar, né? O que eles vão sugerir. Aí os dois sugeriram coisas diferentes, eu gostei mais do que o chat me sugeriu, então eu decidi manter isso, porque ele já sabia meio que do meu histórico financeiro, e aí ele colocou um teto para eu gastar com coisas que são desejáveis. Eu vou mostrar daqui a pouco essa tabela, tá? Aí ele conseguiu organizar toda essa lista ao longo do ano, para que eu não me embolasse novamente em novas parcelas e para que eu também não me atropelasse para comprar coisas que talvez não sejam tão relevantes. Ele até separou o que é desejo e o que é essencial. E ele até falou assim, eu coloquei lá que eu tenho o desejo de comprar novas roupas. E ele não jogou isso fora, ele não... eu totalmente humanizada, né, com a inteligência artificial. Ele falou que é importante. Então, eu vou mostrar o que ele me sugeriu. Usem a inteligência artificial a seu favor. Por mais que às vezes ela seja burra, mas eu usei ela como se fosse um assistente, assim, toma, faz essa tarefa aqui. E o negócio é que eu pensei antes no que mais ou menos eu queria e ele me deu uma alternativa, não diria nem que é uma solução. Ele me deu uma sugestão para o meu problema. Essa aqui é parte da planilha, isso aqui é tudo que o chat GPT me sugeriu. Mas tá aqui o que eu coloquei, a minha lista de itens que eu quero para esse ano, preço estimado. Aí o chat foi, dividiu por mês, o item, o valor estimado, a forma de pagamento e o impacto mensal e as observações. Aí eu colori para ficar melhorzinho e eu botei ele para trabalhar de novo, pedi para ele fazer uma distribuição mensal dos gastos num gráfico. Isso aqui já está contando com o que eu tenho planejado para pagar por parcela, que é essa planilha mais aqui de cima. Então, eu tenho várias compras com o valor, o número de parcelas, o valor da parcela, quantas parcelas eu já paguei, quando, e aqui também quanto foi pago e quanto está pendente. Eu acho muito legal ficar acompanhando isso, eu acho muito interessante, muito importante para a gente manter o controle das nossas finanças. No caso, eu anotei tudo e não mantive, né? Mas esse ano vai ser diferente. E esse gráfico pode melhorar. Eu pedi depois para ele fazer a separação do que é desejo e do que é essencial, mas como eu não pago o chat, então acabou. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Você não precisa entrar no ano do cão, mas você precisa abrir mão de algumas coisas. A gente fala muito sobre agradar a nossa criança interior e às vezes a gente tem que negar. Porque criança não pode ficar comendo doce, não pode esquecer de jantar, não pode ficar na rua o dia inteiro. Não é assim que funciona. Então diga não para sua criança interior também, tá bom? E esse é o Rodinho de Pia, a parte satisfatória do seu dia. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal.